Então, beleza. Como sempre, segunda e quarta e sexta é dia de discutir caso dentro do método Kiron. Para quem não me conhece, meu nome é Henrique Meister, sou médico e idealizador do método Kiron, sou médico homeopata, um método que busca ser um atalho, ser uma forma de passar a fazer com que você, colega médico, né, atenda o teu paciente como um todo, esteja apto aí à prescrição de medicações ultradiluídas, medicações homeopáticas, e com isso, por que não melhorar teu faturamento, conseguir sair do plantão, conseguir se manter numa prática de consultório, atendendo predominantemente, né, ou 100% de pacientes particulares. Então, essa é a ideia que está por trás do método, fomentar tanto essa ideia do tratar como um todo, quanto também te ajudar nesse aspecto de manter o consultório particular também, né? Por que não? Então, o método também busca ajudar nesse aspecto, beleza? Pessoal, antes de começar hoje, antes de colocar o caso aqui, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a questão da valorização. Tem alguns médicos que muitas vezes nessa fase da vida, nessa fase muitas vezes em que ele busca, né, o tratamento como um todo, ou busca mudar a sua racionalidade médica, sente que aquela medicina não faz muito sentido mais para ele, a medicina que ele sempre fez. Algumas das coisas, das dores, né, que levam esse profissional a buscar essa mudança, além da insatisfação, que é uma grande dor, uma delas é a falta, não se sentir valorizado pelo paciente. Então, tem muitos colegas, né, que não sentem essa valorização por parte do paciente. E isso eu queria abordar um pouquinho com vocês agora, e hoje nessa tomada de caso. Ah, o que o método propõe nesse sentido, e o que o método entende que é o resultado dessa valorização ou dessa ausência de valorização, estaria baseado em dois conceitos. No conceito da assertividade do teu tratamento, então, talvez o que vai fazer com que você seja cada vez mais valorizado, em primeiro lugar, ou uma dos principais fatores, seja que a medicação que você prescreva atinja a vida desse paciente de uma maneira cada vez mais profunda. E aqui a gente compara a ação que uma medicação ultradiluída tem, uma medicação homeopática tem, na vida como um todo do paciente em relação ao que uma medicação alopática tem, são coisas muito diferentes, até porque elas se prestam a coisas diferentes. A alopatia, com a melhor das intenções, não acho que seja um sistema nem melhor nem pior, cada um deles tem suas vantagens e desvantagens, mas a alopatia busca o tratamento e o controle daquela parte danificada, né? Então você busca o tratamento daquela parte. A gente até se especializa como médico no tratamento de uma parte do corpo. Tá? Já o método Kiron, como o Kiron, os outros métodos baseados em medicina vitalista, eles buscam tratar a totalidade e não a parte, ou seja, o efeito que você tem numa medicação que busca tratar o todo e não a parte sobre a vida do paciente é muito diferente do que se tratar aquela parte. Então, só nisso, se você está disposto a uma mudança de racionalidade, se essa ideia de tratar o todo, se você já pensou em fazer homeopatia, acupuntura, medicina ayurveda, se isso te seduz de alguma maneira, eu acho que só essa mudança de rumo já vai fazer com que a tua valorização frente ao teu paciente seja outra. Até porque o teu efeito da medicação que você prescreve é outro completamente. Né? Um segundo pilar, ao meu ver, que influencia muito sobre essa valorização, é a empatia. É aquela sensação de ligação que você tem ao teu paciente. E aqui também há uma grande diferença na medicina vitalista, que busca tratar o todo, e na medicina alopática ou mecanicista, que busca o controle da parte. Quando você se dispõe a controlar a parte, não é necessário, não é primordial, por mais que tenham ótimos médicos que fazem isso e que geram essa empatia com o paciente, mas ela não é primordial, ela não é essencial para a prescrição da medicação que controla a parte. Já quando você busca tratar o todo, é quase que essencial, sim. É quase que imprescindível você gerar essa conexão com o paciente. Se você não se conecta com o teu paciente, você não passa a não entendê-lo como um todo. Se você não entende como um todo, você não consegue tratá-lo como um todo, obviamente. Então, dentro da medicina vitalista, e especificamente dentro do método Quiro,
a gente estratifica, a gente traz um método para essa tomada de caso que busca, obviamente, as questões que você precisa para tratar o paciente como um todo, e o efeito colateral, digamos assim, o efeito colateral bom, é que essa busca por esses fatores aumenta muito a conexão com o teu paciente, aumenta muito a empatia com o teu paciente. Ele se sente muito mais ouvido, porque os fatores que você busca nessa anamnese são fatores que levam essa sensação ao paciente muito mais do que na anamnese de uma medicina mais mecanicista. Tá? Então, se a gente entender que a valorização do teu paciente passa muito pelo aspecto de assertividade do tratamento, o efeito que ele sente da medicação e a empatia na tomada de caso, ele se sentir ouvido, se sentir acolhido, ao meu ver, sou suspeito para falar, mas ao meu ver, a medicina vitalista como um todo, e especificamente o método Kiron, podem te ajudar muito nessa dor. Muito mesmo. Beleza? Dito isso, pessoal, vamos lá para o nosso caso de hoje, tá? Então, a gente tem um casinho aqui de uma paciente que me procurou por um quadro de ansiedade, tá? Sempre se incomodou com o seu excesso de peso, se sentia feia, tá? Uma história de asma. Na história de vida, raiva do pai que maltratava a mãe, a quem ela amava muito. O avô e o tio supriram a figura do pai. Então, havia uma ausência dessa figura paterna propriamente dita. Houve um divórcio dos pais aos 15 anos. Ela foi morar com a mãe, com os avós e com o tio lá, que supriram essa figura. Sentiu a saída do tio aos 18, que era praticamente um pai para ela. E ela era muito compassiva com a avó, que sofreu meio que como um ninho vazio com essa saída do filho dela, né, do tio da paciente de casa. O ganho de peso acelerou após se casar aos 21 anos. Não conseguia quebrar o vínculo que tinha com a mãe. Tinha muito medo da mãe sofrer. Então, essa sofrer pelo outro, né, essa compassividade era muito intensa no paciente. Acha que a relação com a mãe atrapalha relativamente o casamento dela e no comportamento da filha. Então, esse vínculo que ela tem acaba atrapalhando nas questões próprias dela. Tem medo de sapo. Chegou a mudar de casa por causa disso, por causa desse medo de sapo. E tem sonhos que é atraída pelo marido. A cor que ela escolheu foi a cor 11C. Como sempre eu digo, pessoal, quem não conhece essa história da cor aí, dessa tabela, tem vídeo no canal sobre isso, tanto no Instagram, quanto no Facebook, quanto no YouTube. Tá tudo lá, dei uma olhadinha nos vídeos passados, que teve algumas lives e alguns vídeos específicos que eu falei bastante sobre a cor, que eu acho que é um acesso bem fácil e que ajuda muito a gente a entender bem o nosso paciente. Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos tentar entender dentro desse caso quais são os tropismos do caso, a temática do caso, para que depois a gente siga para a análise do algoritmo, sendo esses os 3 pilares do método Kiron para quem não conhece. Então, o método Kiron, uma medicina baseada no vitalismo, uma medicina que busca ser um método para que você encontre a melhor medicação ultradiluída ou medicação homeopática para esse paciente, que essa medicação haja sobre a força vital dele e estimule o corpo a buscar um processo de auto-organização, que o corpo busque meios para se organizar no aspecto físico, mental e emocional de uma vez, de uma maneira única, né? Porque na nossa visão não há essa divisão entre essas 3 esferas, tá? E para isso, a gente se baseia numa lista fornecida por um algoritmo, que eu vou falar daqui a pouquinho, e a gente refina essa lista baseada nesses conceitos de tropismo e de temática. O que é o tropismo? Aonde a doença do paciente se concentra fisicamente mesmo. Onde é que as queixas são recorrentes, seja na história de vida, seja atualmente. Em muitos casos, não há um tropismo claro. Aqui a gente tem uma história de asma, por exemplo, obesidade. Então a gente poderia colocar lá um tropismo respiratório, mas é uma queixa predominantemente mental. Tá? A ansiedade é o próprio ganho de peso. Então, não é um caso que tem um tropismo claro, tá?
Se a gente levar em consideração esses três pilares, tropismo, temática e algoritmo, a gente vai prescrever idealmente pelos três. Então, pegar uma medicação que esteja sugerida no algoritmo, que tenha a temática do paciente com o tropismo, seria o melhor. Se a gente eventualmente não tem essa medicação, ou no caso não tem um desses pilares, de temática e tropismo muito claro, a gente prescreve por dois deles. Se eu tenho uma temática muito clara dentro do algoritmo, podemos prescrever. Tropismo muito claro dentro do algoritmo, a gente também pode prescrever. Então, nesse caso, a gente não tem um tropismo claro, mas se tivesse para escolher um, eu colocaria um tropismo respiratório, tá? De temática, pessoal, o que a gente tem de temática? Então, a gente tem a temática da questão paterna, então a gente tem uma questão de conflito com a figura paterna, a gente sempre vai tentar buscar a temática dentro das palavras do paciente. Então, aqui, o que ela expressou foi raiva, tá? Então, uma temática pode ser raiva do pai, tá? Depois, toda essa questão dela com a mãe dela, esse vínculo, né? Então, a raiva do pai e o vínculo com a mãe, e daí o vínculo entra não conseguir quebrar o vínculo, a compassividade com a mãe, tá? Então, eu colocaria aí, talvez, compassividade com a mãe como um tema importante também. O medo dela sofrer, ela era compassiva não só com a mãe, né? Percebam que ela foi compassiva também com a avó, tá? Então, eu colocaria lá como temática a raiva do pai, o vínculo com a mãe, a compassividade como um tema que abrange mais áreas além da mãe, tá? A própria obesidade, a gente pode colocar como um tema, tá? Essa questão da mãe atrapalhar na relação com o marido, eu acho que entra dentro do vínculo com a mãe. A gente tem o medo do sapo, que daí já entra mais num aspecto até de rúbrica repertorial, né? Para quem já fez homeopatia, vai entender o que é isso. Para quem também não fez e tem interesse, busca lá, tem um vídeo. Há algumas semanas atrás eu coloquei um videozinho no Instagram falando o que é a repertorização e como é que o método se utiliza dessa ferramenta. E a traição do marido ali como um tema único no sonho não valorizaria tanto, tá? Então, vamos lá. A gente tem o tropismo pulmonar, a gente tem a temática da raiva do pai, o vínculo com a mãe, a compassividade, e é isso, o medo do sapo, tá bom? Então, agora com isso elencado, a gente pode seguir para análise do algoritmo, mas não sem antes, né, da segunda fase da nossa análise, depois que a gente já elencou tropismo e temática, a gente seguir para essa tabela aqui, que é a tabela das séries, uma tabela que eu falo em todo caso clínico, eu comento sobre ela, tá? Resumidamente, de onde vem essa tabela? Essa tabela surgiu da análise dos elementos da tabela periódica, tá? Então, lá na tabela periódica dos elementos lá, que é aquilo que a gente estuda no cursinho, na faculdade mesmo, faculdade não, no cursinho pré-vestibular, aquela tabela periódica mesmo, percebeu-se que cada elemento daquele já existia uma medicação ultradiluída homeopática da maioria daqueles elementos, tá? O que foi percebido é que aqueles elementos de uma mesma linha da tabela periódica, eles tinham temas em comum, tá? E isso daí derivou-se essa ideia das séries. Então, cada linha que está aqui corresponde a uma temática comum a todos aqueles elementos da mesma linha da tabela periódica, tá? Um segundo momento foi que foi possível, através de teorias, transpor esses temas de cada linha, não só para os remédios minerais, mas também para os remédios vindos das plantas e dos animais também, de certa maneira, de uma maneira um pouco mais primitiva, mas também foi possível. Então, com isso, a gente consegue analisar o caso como um todo, porque a gente cobre grande parte das medicações através dessas temáticas. Então, eu gosto sempre de colocar ela dentro da nossa fase de análise, para que quando a gente for escolher lá dentro do remédio homeopático específico, a gente vê se tem relação também com essas séries especificadas, tá bom? Então, a gente sempre vai buscar até onde o paciente evoluiu nessa tabela, porque é uma tabela, querendo ou não, de maneira evolutiva, tá? Então, aqui a gente tem questões iniciais da primeira infância, adolescência, vida adulta e assim vai. Obviamente, não necessariamente a gente só vai prescrever remédios de cada linha para pacientes dessa idade, não é isso, mas
as temáticas são características de cada idade, então é uma questão evolutiva. Então a ideia é tentar entender até qual linha esse paciente atingiu, as temáticas de vida dela ou dele atingiram nessa linha, nessa tabela, e qual que é o foco, onde que está o principal problema, tá? Então, nesse caso, pessoal, a gente tem lá, vamos lembrar, a questão do pai, a questão da compassividade, a questão do vínculo da mãe e a questão dela influenciar no casamento, talvez, né? Além da questão do excesso de peso, se sentir feia. Então, aqui, pessoal, o que a gente tem na compassividade pode estar um pouco relacionado, ou vai me lembrar, se fosse colocar uma série para a gente pensar em compassividade, eu colocaria nessa ideia aqui da série dos Lantanídeos, tá? Que é uma série que é uma subdivisão da série do Ouro, mas que tem uma temática própria, dessa questão do humanismo, né? Da autonomia, de se preocupar com os outros, tá? Apesar de que é uma temática distribuída em muitas outras séries, mas eu colocaria com o Lantanídeo talvez uma das características. A questão da mãe e com o pai, eu colocaria aqui na série do silício, a questão dos relacionamentos, e do carbono, a série do valor próprio, né, do seu valor frente às outras pessoas. Tá? Esse fato também de ela sonhar com a traição do marido, talvez possa ser também algo relacionado ao silício, e os sintomas físicos que a gente tem, a obesidade, que é algo querendo ou não visível, então sintomas e sinais visíveis, que, por exemplo, uma erupção na mão, suor, dermatite no rosto, essas questões de visibilidade muitas vezes estão relacionadas ao silício, então eu colocaria aqui ela também com uma predominância de silício, tá? Agora sim, pessoal, agora que a gente já elencou o tropismo, a gente já analisou a temática, a gente já analisou essa temática frente à tabela periódica, à tabela das séries, tá? Nessas temáticas que eu acabei de falar para vocês. Agora sim a gente pode partir para o que foi nos fornecido pelo algoritmo, tá? Relembrando, pessoal, o que é o algoritmo? O algoritmo é uma ferramenta que faz uma comparação, digamos, entre um código fonético numérico, então ele transforma o nome do paciente, o seu apelido, data de nascimento, o local que nasceu, em um código fonético numérico, ou seja, ele analisa questões do paciente independente da sua queixa, independente do seu tropismo, independente da sua temática. Ele simplesmente pega o nome, a data de nascimento, o seu apelido e faz uma análise. E compara esse fator matemático, esse código, com o código fonético numérico das medicações ultradiluídas, das medicações homeopáticas existentes, e faz uma correlação entre esses dois fatores e nos dá uma lista de semelhança. Ou seja, essa lista de semelhança aqui, que começa lá com pássaros domésticos e acaba com saponino, ela não considerou nenhuma questão do paciente. Ela simplesmente se baseia na essência, o que se considera a essência do paciente, que é os seus dados, o seu nome, a sua data de nascimento, o seu país de origem, etc. Então perceba a importância que isso tem, que essa ferramenta dá, no sentido de ser uma lista que independe da nossa influência sobre o caso, no sentido da gente colocar a nossa visão sobre o caso. Ela é uma lista seca, ela é uma lista crua, ela é uma lista pura, digamos, virgem de influência externa. Tá? Agora, para que a gente escolha uma dessas medicações, aí sim o método Kiron sugere como melhores fatores para isso, melhores acessos para essa subescolha, né, para essa estratificação, o dropismo e a temática. Tá? Uma outra coisa que o algoritmo nos ajuda muito é com a simetria, que é esse item que está aqui à direita de vocês. A simetria, ela também é calculada dentro dessa fórmula do algoritmo e ela nos dá uma relação entre os reinos, tá? Então, eu particularmente gosto sempre de tentar prescrever inicialmente pela simetria sugerida pelo paciente. Simetria 1, 50% animal, então eu vou tentar prescrever inicialmente um remédio de origem animal, que são os que estão em vermelho aqui na tela. Tá? Repetindo para quem está no Instagram, que não está conseguindo ver na live, passa aqui para o Facebook, para o YouTube, tá? Ou para o Telegram.
Se a gente não conseguir prescrever um animal, aí a gente vai para o segundo reino aqui, que nesse caso é mineral, e depois para os vegetais, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer essa comparação? Então, agora a gente já tem tropismo, já tem temática, já tem as medicações sugeridas pelo algoritmo. A princípio, a gente vai buscar nas medicações animais, tá? Por causa da simetria. Então, a ideia é que a gente compare as matérias médicas, ou seja, compare o que a gente conhece de temática e tropismo sobre cada uma dessas medicações em vermelho, para a gente ver se há alguma relação com o paciente, além da própria relação estabelecida pelo algoritmo, tá? Para isso, pessoal, a gente usa um site que já está estratificado para isso, já foi feito baseado nessa questão de temas e tropismos, que é o Matéria Médica Online, tá? Então, a gente vai analisar inicialmente os animais para ver se tem alguma relação com a temática e tropismo do caso. Então, o primeiro animal sugerido foi pássaros domésticos. Tem um tropismo por olhos e garganta, não é o tropismo que a paciente tem. Pacientes inquietos e sociável, mas de repente triste e antissocial. Pode ser vítima de abuso e violência, ou ser violento e rude, perda do respeito, da valorização, da honra. Uma temática bem específica e bem peculiar desse remédio, pessoal, é a questão da, geralmente, a mulher escolher entre as possibilidades que ela tem o cônjuge mais atrativo para que ela possa constituir uma família. Então, ela busca um cônjuge que lhe dê segurança, que proteja o seu lar. Tá? São pessoas geralmente ligadas a essas questões domésticas, gostam das tarefas domésticas. Tá? Dentro da temática geral, é um remédio dentro da família das aves. A família das aves está muito relacionada à série lá que a gente comentou dos lantanídeos, tá? Então, são pacientes com senso de dever e responsabilidade muito aguçado, principalmente com os filhos, tá? Ao mesmo tempo, uma despreocupação, assim, se distancia um pouco do problema, um caráter meio sóbrio, sabe? Então, ao mesmo tempo, gosta de orientar a família, mas tem esse aspecto da individualidade, da autonomia. Talvez aí venha essa relação com os lantanídeos. Tema da liberdade, do movimento, da expressão, que também nos lembra lantanídeo. Do abuso, da invasão de privacidade, também é bem lantanídeo. Algumas questões de vulnerabilidade, de abandono. Muitos sintomas relacionados à velocidade, então tanto em sonhos quanto na vida real mesmo. De maneira geral, são pacientes que têm muitos sonhos. Não é uma característica, não é um tropismo, em matemática também não tão clara do paciente, mas a gente tem nessa questão do próprio abandono, ou da vulnerabilidade, ou do abuso. A gente poderia extrapolar um pouquinho, usar essa temática de maneira criativa, para a gente pensar um pouquinho em relação ao pai. Apesar de que não há toda essa questão da compassividade, que foi algo importante que a gente observou, tá? Mas como tem alguma coisa, eu vou deixar aberto para a gente comparar, para a gente ver se há uma opção melhor ou não. A gente tem Astacus foveatilis, é um remédio pequeno, com tropismo por via biliar e pele, um sintoma mental de apreensão, sensibilidade ao ar. Por ser um remédio muito pequeno, não tem nem o tropismo e não tem nem temático o remédio. Se fosse um remédio assim, um tropismo muito claro, por exemplo, o paciente vem com uma icterícia obstrutiva, o paciente vem por causa de uma erisipela, mesmo que não tenha uma temática clara, por ter eventualmente teria, né, um tropismo muito grande e está surgindo no algoritmo, poderia ser um remédio que a gente iria considerar. Mas nesse caso não, a gente não tem isso, então a gente fecha. A gente tem também Corallium rubrum, que é o mesmo caso. A gente tem o tropismo pulmonar. Então, se a gente tivesse esse quadro de asma dela, né, como a grande queixa principal, como algo que sempre incomodou, vindo por isso, a gente talvez colocaria isso aqui com mais peso, tá? Porque de mente a gente tem lá sintomas mentais gerais, né, muito inespecíficos, mas a gente tem o tropismo, que foi o tropismo que a gente elencou no caso, né? Se tivesse que haver um tropismo, seria esse. Então, por isso, apesar de ser muito frágil essa prescrição, colocaria pássaros domésticos, apesar de não ter uma temática muito grande ainda na frente, mas por ter o tropismo eu vou manter, tá? Depois a gente tem foliculinum. O foliculinum, ele tem um tropismo feminino, tá? Por muitas questões hormonais, então podemos extrapolar aqui também, né? Se a questão hormonal tiver relação com essa questão da obesidade, poderia ser que o tropismo tivesse
adequada ao caso, tá? Vamos ver se tem alguma coisa dentro da temática. A temática de perda de si mesmo, fraco, desamparo, um auto-sacrifício, uma auto-entrega, nunca diz não. São jovens adultos cuidando dos seus pais, então uma responsabilidade muito precoce. Gosta de estar grávida, transtorno por supressão emocional. Olha, é um remédio que tem alguma coisa assim, né? Se a gente for lembrar do caso lá, essa questão, jovens adultos cuidando dos pais, aquele vínculo que ela tinha com a mãe, né? Que é um vínculo meio duplo, mas tem alguma coisa aqui, essa supressão emocional na questão do pai. Então, não acho que seja um remédio que a gente pode simplesmente fechar. Colocaria ele aqui entre, talvez com o mesmo peso de pássaro doméstico ou de foliculino e pássaro doméstico numa mesma categoria, numa mesma importância aqui, numa mesma hierarquia de prescrição, Coralium abaixo, porque a gente só está baseando no tropismo. E o último remédio sugerido pelo algoritmo dentro dos animais foi carcinosino. Então, para quem já estudou homeopatia, carcinosina é um remédio grande relativamente, né? Um remédio muito prescrito, principalmente aqui na escola de homeopatia, o pessoal gosta, né? Aqui em Curitiba, desse remédio, prescreve com bastante frequência. E a principal característica de carcinosina é algo que a paciente tem muito claramente, que é a compassividade, né? Então, essa questão da compassividade é uma das maiores características de carcinosina, o que faz com que ele fique, na minha visão, à frente das outras medicações, tá? São crianças diligentes, obedientes, que não demonstram os seus desejos, pessoas e crianças também muito sensíveis à rudeza, à música, tá? Tem sempre uma história, ou quase sempre uma história de dominação, de controle dos pais, de um esforço para suprir expectativas, é muito sensível à bronca, né, à reprimenda. São pessoas perfeccionistas que desejam harmonia a qualquer momento, a qualquer custo, se sacrifica muito pelos outros, tá? Então, pessoal, frente a essas opções que a gente teve, eu não passaria para o reino mineral, não, tá? Eu acho que carcinosino, frente às medicações que apareceram, é uma medicação muito importante. E carcinosino tem um segundo elemento importante dentro de carcinosino, que, como eu já falei em outras lives, não é um aspecto que a gente valoriza tanto dentro do método quanto na homeopatia clássica. Porém, carcinosino, pessoal, aqui dentro do repertório, ele é um dos únicos medicamentos, é o único medicamento aqui que tem medo de sapo. Ah, não, tem mirra também, tá? Então, só tem 2 medicamentos no repertório que tem medo de sapo e um deles é carcinosina. Então, para mim, isso vem como uma confirmação a mais dessa medicação, tá? Com uma dica a mais de que pode ser realmente esse o remédio da paciente, tá bom? E realmente foi, pessoal, foi o remédio prescrito para essa paciente, foi carcinosino, tá? Um remédio que também teve uma boa resposta, claro, né? Os casos que eu trago aqui são casos que tiveram uma boa resposta frente à medicação prescrita, sugerida pelo algoritmo, refinada pela temática e pelo tropismo. Nesse caso, o remédio foi carcinosina, tá? O que a gente aprende com esse caso, então, pessoal? Que nem sempre a gente precisa ter os 3 eixos para prescrever dentro do método, tá? Pode ser que a gente tenha uma temática específica junto com o algoritmo, ou um tropismo específico junto com o algoritmo. A gente não precisa ter os 3, obviamente, se tiver melhor, tá? A importância, né? Outra coisa que o caso nos ensina, a importância de identificar bem essa história de vida dentro do paciente, o que lá se alinha ao que eu falei lá no começo, de que só isso, tentar entender essa história do paciente, esse efeito terapêutico dela narrar para você a história de vida dela, gera esse vínculo naturalmente com o paciente e muito provavelmente colabora para que o paciente te valorize mais, se sente mais acolhido por você, né? Tanto por um real altruísmo de você querer ajudar, quanto por ser necessário pelo método que isso seja feito para que você ache o remédio, tá? Então, acho que esses são os grandes ensinamentos do caso, né? Entender que os eixos são independentes, entender que a história de vida nos ajuda muito e muitas vezes determina um remédio ultra diluído, dinamizado, que tem por objetivo influenciar sobre a energia vital do paciente, estimulando ele a um processo de autorregularização, de auto-organização. Beleza, pessoal?
Então esse foi mais um caso de hoje, né? Foi o de hoje, mais um caso nessa série que eu venho fazendo com vocês 3 vezes por semana. Excepcionalmente nessa sexta eu não vou fazer live, tá? Eu vou estar num evento, então não vou conseguir fazer com vocês. Mas os outros casos estão aí para quem não viu, tanto nas diversas plataformas, YouTube, no Instagram, tá tudo lá no Facebook também, tá? Novamente eu agradeço para vocês, pessoal. Novamente fico super à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. Para quem não entendeu nada, não sabe de onde vem nada disso, me manda uma mensagem que eu tenho um prazer em te explicar tudo do zero, tá? Lembrando, né, para quem curte, para quem gosta do conteúdo, para quem se interessa, curte aí na plataforma que você tá, dá um joinha e tal, que daí os algoritmos te sugerem mais desse conteúdo. Beleza? Um abraço, pessoal. Até mais.